Olá a todos, muito bom dia, uma grande satisfação, uma alegria tê-los aqui. Este é mais um evento da Secretaria Cultural da OAB de São Paulo, diretamente aqui, de forma presencial, no Salão Nobre da OAB de São Paulo, aqui na Praça da Sé, para todos vocês que estão nos assistindo pelo canal cultural da OAB, pelo YouTube, e também aqueles que estão de forma presencial aqui no Salão Nobre da OAB de São Paulo. E a palestra de hoje tem como tema Ação Rescisória. E para tanto foi convidada, para nossa satisfação, nossa grande alegria, aquecido e pronto o nosso convite, está aqui conosco, né, a doutora Suelen Colombo, que já está aqui ao meu lado, pronta, portanto, para proferir a sua palestra. E me permitam mencionar para todos vocês que estão nos assistindo pelo canal cultural da OAB, no YouTube. Você já deu um like nesse vídeo? Então, rapidamente, pode dar um like aí no vídeo, pode clicar ali no sininho para você ser avisado, notificado de todas as apresentações, de todos os vídeos aqui do canal cultural da OAB. Porque você clicando no sininho, você vai se inscrever no canal. Faça isso já de imediato para todos nós. E nós temos absoluta certeza que você está aqui buscando, portanto, um conhecimento maior, buscando agregar aí conhecimento, né, quer seja acadêmico de direito, pós-graduando, advogada, operador aí do direito, né, para verificar este tema de suma importância no direito processual civil, que é a ação rescisória. A doutora Suelen Colombo, e me permitam fazer aqui a apresentação da nossa palestrante, a doutora Suelen Colombo é advogada com uma área de atuação específica, muito especial, na área do direito civil, do direito empresarial, do direito do trabalho. Ela também, na OAB de São Paulo, ela nos auxilia de forma muito próxima na coordenadoria de Direito Processual Civil da Comissão do Acadêmico e da Acadêmica de Direito. Além disso, na OAB de São Paulo, ele é membro da Comissão de Visual Law, né, uma das comissões, portanto, ali inovadoras desta gestão da doutora Patrícia Vanzolini, nossa presidente, doutor Leonardo Sica, nosso vice-presidente. Esta comissão, portanto, tem feito aí um brilhante trabalho, e a doutora Suelen Colombo é membro aí desta comissão. Também a doutora Suelen Colombo é especialista em direito empresarial pelo Legale Educacional, e também nesta mesma instituição, no Legale Educacional, tem ali ministrado palestras, cursos, seminários, tem tido uma participação, portanto, acadêmica como professora também. Doutora Suelen Colombo, bom dia, uma grande alegria, uma satisfação tê-la aqui conosco na OAB de São Paulo para proferir uma palestra sobre esse tema, um tema muito caro, um tema muito importante aí para o direito processual civil, que é exatamente aí a ação rescisória. Fique à vontade, tenha a palestra. Uma boa tarde, é uma satisfação enorme poder estar aqui com vocês, fazer parte dessa comissão do acadêmico e da acadêmica de direito. É um tema que eu adoro falar, adoro lecionar, adoro estudar, porque o doutor Zaquim sabe, né? A gente nunca para de estudar. Advogado não tem essa opção. A gente tem que estar sempre estudando, avançando em conhecimento, e é uma satisfação muito grande poder estar aqui com todos vocês. Eu escolhi esse tema, ação rescisória. Por que, Suelen, você escolheu esse tema? Primeiro, porque todos nós que lidamos principalmente com o processo civil, tá? Principalmente, não somente, mas principalmente, temos que entender. É uma ação, diga-se de passagem, pouco usual. Ela não é tão comum, né? Não é como as demais ações que a gente conhece. Mas é importante que a gente saiba, que a gente relembre os seus conceitos, porque na vida do advogado e também na vida do estudante, pode ser que em algum momento você se depare com alguma situação que você precisa saber que essa ação, ela existe e como que ela funciona, tá? Eu trouxe aqui para vocês uma frase de Fredier Didier Júnior, porque eu consigo ver nessa frase um resumo extremamente importante da definição da ação rescisória, tá? E ele diz o seguinte, eu acho que vale a pena a gente ler isso daqui para a gente poder entender a sua complexidade e a definição. A ação rescisória é uma ação autônoma
Então, veja, aqui a gente já começa a entender que a ação rescisória é, de fato, uma ação. Suelen, por que você está falando isso se o nome já é, né, ação? É porque, por vezes, ela pode ser confundida com recurso, tá? Mas não é, ela é uma ação mesmo e autônoma, ok? E ela tem um uso muito peculiar que a gente vai entender ao longo aqui da nossa discussão. E ele diz o seguinte: ação rescisória é ação autônoma de impugnação, que tem por objetivos a desconstituição de decisão judicial transitada em julgado e, eventualmente, o rejulgamento da causa. Veja que Didier, ele conseguiu resumir perfeitamente em uma única frase a definição de ação rescisória. Então, ele já começa a nos dizer que ela vai impugnar, ela vai ir contra, tá? E ela tem o objetivo de desconstituir, ou seja, foi estabelecida, foi prolatada uma sentença decisória que colocou fim ao processo, ok? Fim, que eu falo, não é fim na primeira instância, é fim no processo todo, de forma que não cabe mais recurso, não cabe mais nada a ser feito. E aí, ele fala também que a gente pode ter ali o trânsito em julgado. Então, veja, para caber a ação rescisória tem que ter o trânsito em julgado. Para você que já é da área do direito, que já trabalha aí há um tempo, você sabe, e você há de convir comigo, que quando a gente fala em trânsito em julgado, quer dizer que é a máxima, que é o ponto, o ápice do nosso ordenamento jurídico e do processo civil, que quer dizer que aquele assunto ele não pode ser mais discutido. Aí vem essa definição dizendo que sim, ele pode ser discutido, aliás, ele pode, esse trânsito em julgado, ele pode ser desconstituído. Como assim? E é importante a gente entender como isso vai acontecer. Feito isso, porque às vezes o objetivo é realmente só desconstituir, tá? Desconstituir aquela sentença que colocou fim ao processo. Mas também pode, além disso, ter o rejulgamento da causa. Então, eu creio que essa frase de Didier esclarece muito bem o que vem a ser ação rescisória, tá? Aqui eu repeti essa frase só para a gente entender outro ponto importante. Eu falei para vocês, ok, a gente vai desconstituir uma decisão judicial transitada em julgado. Quando a gente fala isso, já vem a dúvida, Suelen, como que fica isso em relação à própria Constituição, que ela traz ali no seu artigo 5º, o seguinte texto: a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. Então, veja, a gente tem ali na Constituição Federal um artigo que diz que é imutável. A coisa julgada, ela é imutável, ela não é passível de uma rediscussão. Se você chegou naquela sentença judicial no qual houve o trânsito em julgado, acabou. É um ponto final. E isso está na Constituição Federal. Como você bem sabe, a Constituição Federal, ela é o topo. Ela é a principal entre as nossas leis. Tá? É ela que comanda, é ela que vai direcionar todas as leis que estão abaixo, como, por exemplo, o Código de Processo Civil, que faz parte da nossa temática de hoje. Como que fica isso, então, se a própria Constituição diz que a gente não pode, que a lei não pode prejudicar algo que já foi decidido, tá? É muito importante a gente relembrar isso, que coisa julgada, em regra, em tese, ela não pode ser modificada. E isso veio da própria Constituição Federal, não só do Código de Processo Civil. Ela veio acima de todas as leis, que é a Constituição Federal, tá? Como fica isso também? Veja, eu vou ler aqui para vocês o artigo 502. Ele diz o seguinte: denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso. Então, veja,
o próprio CPC, ele reafirma o que a gente acabou de ler no artigo 5º da Constituição Federal, que diz que a lei não prejudicará a coisa julgada. Aí vem o Código de Processo Civil definir para nós o que é coisa julgada. E ele reafirma o que nós já sabemos. Coisa julgada, material, é imutável. Ela não admite alteração, ela não admite que seja mudada após que foi instaurado ali essa sentença. Essa coisa julgada, ela não pode ser mais mudada ou alterada. Inclusive, ela é indiscutível, não é passível de você rediscutir aquele assunto novamente. Perfeito? E quando a gente chega no trânsito em julgado, é quando a gente já esgotou todos os recursos possíveis, tá? E é importante que a gente entenda isso. A gente só tem a coisa julgada a partir do momento que a gente já passou por todas as instâncias que aquele processo precisava passar, a gente já utilizou todos os recursos que eram cabíveis, ok? Chegou ali naquela sentença final, a sentença primordial, a sentença que colocou fim àquele processo, que não cabe mais recurso, que não tem outra instância para discutir novamente aquilo. Aí nós temos ali a coisa julgada. Então veja, a coisa julgada é imutável e isso está escrito no próprio Código de Processo Civil, bem como na Carta Maior, na Constituição Federal. Mas a gente precisa levar em consideração outro ponto importante, tá? E aqui eu vou explicar para vocês. O que acontece? No período ali, principalmente da nossa faculdade, às vezes a gente julga, né, que alguns temas não são tão importantes. Isso não acontece ou não aconteceu só com você, né? Na minha época também, quando a gente foi estudar ali pressupostos processuais, na minha época eu lembro que eu pensava assim, poxa, em vez da gente já ir para as ações, para que ficar perdendo tempo com essa parte teórica, essa parte chata, pressupostos processuais, eu quero aprender as ações. Gente, aí depois que você se forma, que você entende como que tudo funciona, você fala, aquela matéria era extremamente fundamental para o meu processo de aprendizagem e para que eu possa estar habilitado para trabalhar, para exercer o meu ofício. Então veja, tudo que a gente está discutindo aqui vai girar também em torno de pressupostos processuais. Então aqui eu já vou te dar uma dica. Se você é estudante de direito, gente, não menospreze esse tema na faculdade. Muito pelo contrário, domine, aprenda o que é pressupostos processuais, o que é pressuposto de validade, de existência, como que isso funciona. Essa matéria da faculdade vai fazer toda a diferença no seu futuro como advogado, tá? Inclusive nas provas também, porque se você entender o que são pressupostos processuais, com certeza você não vai se equivocar, você não vai errar em uma ação, em um recurso, tá? Isso é primordial. Então foquem em aprender exatamente o que são pressupostos processuais. Para responder essas perguntas que a gente levantou até então, a gente tem que lembrar que existem pressupostos processuais que devem ser respeitados durante todo o processo, tá? E compreender que, apesar da coisa julgada ela ser considerada imutável, porque ela é assim que deve ser considerada imutável, ela somente poderá ser considerada imutável se ela respeitou todo o procedimento ao longo do caminho, ok? E aqui a gente já começa a entender em que casos, né, na verdade, vai ser cabível a ação rescisória. E olha que a gente nem entrou nesse tema propriamente dito ainda, tá? Porque até então eu só falei para vocês o seguinte, que na Constituição Federal e no CPC há a informação de que coisa julgada ela é imutável, ela é protegida. Você não pode discutir algo que já foi transitado em julgado. Não foi o que a gente aprendeu até hoje? Não foi o que a gente acabou de ler na Constituição Federal e no Código de Processo Civil? Entretanto, agora eu trago para dentro dessa nossa conversa mais um tema importante, que são os pressupostos processuais, tá? Então, veja, se
ao chegar nesse trânsito em julgado, percebe-se que os pressupostos processuais foram violados, desrespeitados ou houve algum vício nesse processo, tá? Isso pode ser tanto em um recurso como propriamente dito na própria ação, tá? Nesse caso, se houve esse problema, se houve esse vício, essa decisão não poderá ser considerada válida, tá? Então, veja, por que ela não pode ser considerada válida? Ela não pode ser considerada válida porque houve um vício. Esse vício maculou a sentença. E o que a Constituição Federal, o que ela nos garante também? Ela garante a segurança jurídica. E ora, como vai haver segurança jurídica se houve um vício no processo, um vício em algum ponto ali, se não houve o respeito aos pressupostos processuais? Essa sentença, ela pode ser considerada válida? Se assim o fosse, se ela de uma certa forma fosse ter que ser considerada válida, ela estaria infringindo a própria Constituição. Porque, veja, uma coisa é você ter uma coisa julgada que aconteceu de forma correta, ela respeitou os pressupostos processuais, não houve vício, não houve mácula nenhuma. Ok, essa então tem que ser mantida, não pode ser rediscutida, ela não pode ser mudada, ela não pode ser desrespeitada. Porque se assim o for, vai haver o quê? A quebra, né, da segurança jurídica. Agora, se essa sentença houve, em algum momento, para chegar até essa sentença, houve algum vício, ela não pode e ela não deve ser mantida, tá? E é aí que a gente entende como que nasce essa ação rescisória, tá? Eu trouxe aqui para vocês lerem com calma depois, eu não vou ler isso aqui tudo porque é bem extenso, mas eu trouxe aqui para vocês o voto do ministro Paulo de Tarso, tá, em um recurso especial que ele trata exatamente dessa temática que a gente está discutindo aqui, né? E eu só vou ler um trechinho para que vocês entendam, tá? Ele vai falar aqui sobre a invalidade processual. Ok? E ele diz que quando existirem vícios, esses vícios, eles devem ser, na verdade a gente sabe o seguinte, né? Cada vício que você nota dentro do processo, em alguma fase dentro do processo, ele deve ser impugnado logo que percebido, ok? Ele deve ser impugnado logo que seguido. Essa vamos dizer assim, é a norma que a gente tem que adotar na prática do dia a dia. Ok? Entretanto, pode haver casos que isso não aconteceu. Não, ou porque ninguém viu, enfim. Não notaram que ali houvesse um vício e, portanto, ninguém impugnou. Mesmo que ninguém tenha impugnado aquele vício, essa sentença já foi maculada. Ela já foi viciada e ela não pode seguir. Ok? E nesse recurso especial, ele vai explicando, ele vai dizendo o que é. Eu recomendo muito, vai estar aqui em todo o material para vocês, que vocês deem uma lida, porque ele explica, além do caso concreto que ele está fazendo ali o voto, ele explica exatamente o sentido da ação rescisória, tá? Que são esses vícios. Agora, a gente precisa adentrar um pouco mais nesse tema. Suelen, ok, eu entendi que o trânsito em julgado, ele deve ser respeitado, ele não pode ser modificado, ok? Apenas se houver algum vício, algum desrespeito aos pressupostos processuais, houver algum erro que maculou a sentença, aí sim eu posso me utilizar da ação rescisória. Pois bem, eu vou trazer aqui para vocês os casos que realmente podem ser impugnados pela ação rescisória. Por exemplo, as sentenças, as decisões interlocutórias, os acórdons, as decisões monocráticas, ou seja, e é isso que eu quero que vocês entendam, qualquer decisão que culminar com o fim de uma decisão de mérito e colocando ali um ponto final, transitando em julgado aquilo que deveria ter sido discutido, ser visto anteriormente, ele pode ser alvo de uma ação rescisória, tá?
Entretanto, convém ressaltar que é admissível para impugnar uma decisão processual não de mérito também. E aí a gente precisaria ler o artigo 966 do Código de Processo Civil, ali no artigo 2º, tá? E aqui, gente, quando a gente fala decisão de mérito, alguma decisão processual, existem diversas discussões acaloradas sobre esse tema, tá? E depois, com mais profundidade, a gente pode até trazer à baila essas discussões, conversar um pouco, porque de uma certa forma, inclusive eu já vi o professor Fredier Didier falando sobre isso, e eu compactuo do mesmo entendimento, tá? Vamos aqui abrir um parênteses na nossa aula para eu compartilhar com vocês um pensamento aqui. Vamos dizer que aquele juiz que estava julgando a causa, ele não podia julgar, ele tinha incompetência ali absoluta, tá? Absoluta, não pode julgar a causa. Não foi ventilado isso, não foi observado isso em nenhum momento do processo. Passou pela primeira instância, passou pela segunda, passou por todos os recursos, ninguém, em nenhum momento daquele processo, alegou incompetência absoluta. E aí, o que é possível fazer? Diante do texto do artigo 966, você pode propor ali ação rescisória mesmo depois de trânsito em julgado, tá? E é aí que eu compactuo com o entendimento do Fredier Didier, que ele fala o seguinte: poxa, ele teve todo o processo para alegar isso e ele não fez, ao meu ver, não caberia ação rescisória, tá? Por quê? Poxa, você, durante todo o processo, que um processo a gente sabe que não dura pouco, dura um tempo aí bem razoável, você não conseguiu enxergar? Ah, Suelen, mas isso é uma premissa que está lá nos pressupostos processuais também, tem que ser respeitada. Concordo. Mas veja, eu também concordo com ele no seguinte: se o advogado de uma das partes, por exemplo, ficou o tempo inteiro falando em incompetência absoluta, ninguém ouviu, ninguém atendeu, essa impugnação que ele fez durante todo o processo não foi atendida, aí sim caberia ação rescisória, tá? Porque ele falou insistentemente, em todas as oportunidades que ele teve, ele mencionou incompetência absoluta, e o silêncio foi instaurado ali, ninguém escutou a parte falar. Então, nesse caso, caberia ação rescisória, tá? Mas isso não é uma discussão além da nossa matéria aqui, eu só trouxe para dar aquela curiosidade que cada tema que a gente encontra dentro do Código de Processo Civil, surge ali uma discussão, eu concordo, não concordo, e isso faz parte, né? E isso que eu considero que é interessante, que é gostoso dentro do processo civil, é a possibilidade de discussão de uma visão diferente, tá? Mas em tese e em regra, pelo artigo 966 ali, isso pode acontecer através da ação rescisória, independente se esse assunto foi ventilado ou não no curso do processo, tá? Deu para entender? Então, vejamos. Está prevista nos artigos, a rescisão, essa ação rescisória, ela está prevista no artigo 966 até o 975 do CPC, ok? E como vimos, ela tem a finalidade de rescindir a decisão de mérito já transitada em julgado. Ou seja, como eu falei lá no comecinho da nossa discussão, não se trata de um recurso, tá? Pois trata-se de uma ação autônoma, mesmo que seja um meio de impugnação. E por isso que essa ação rescisória, por vezes, ela é confundida com recurso, porque o papel fundamental dela é impugnar, tá? Mas, apesar do papel dela ser impugnar, ela não é um recurso, tá? Dessa forma, a ação rescisória, ela tem uma ação específica, tá? Ela não vai caber em todos os casos, obviamente, né? A gente
já entendeu mais ou menos como que isso funciona. E lá no artigo 966 diz o seguinte: a decisão de mérito transitada em julgada pode ser rescindida quando? E aí esse artigo vem nos trazer as possibilidades, o cabimento de quando vai ser possível você se utilizar da ação rescisória, tá? E é muito interessante você ler tudo, depois com calma, ler todo esse tópico. É muito interessante, tá? Mas aqui eu quero ler com vocês os primeiros, que eu acho que tem muito a ver com a nossa discussão hoje. Se verificar que foi proferida por força de prevaricação, concussão ou corrupção do juiz. Então, veja, só nesse simples exemplo que eu coloquei aqui para vocês, que está no artigo, você já há de convir comigo que uma decisão que houve algum desses elementos aqui que a gente leu acontecer, por óbvio, que não pode, né, pela segurança jurídica, não pode prevalecer essa sentença. Né? Ela não pode. Óbvio, pessoal, que se isso de fato acontecer e você vier a saber depois do trânsito julgado que isso aconteceu, não pode ser por um mero boato. Tá? O seu cliente chegou para você e falou, não, eu descobri isso, aquilo. Não, você tem que provar. Tá? É um assunto muito sério. E para que você tenha êxito nessa ação rescisória, o que for alegado precisa ser provado. Tá? E é muito importante que você entenda, leia todos esses incisos para ver se de fato o seu problema ele cabe em algum deles, porque, como eu falei, não é simples, não é uma ação muito usual, apesar de ser muito interessante que a gente entenda quando isso aconteceu. Outra discussão que a gente pode trazer aqui é do inciso 3º, que ele fala o seguinte: quando ela resultar de dolo ou coação da parte. Tá? E aí também a gente pode pensar em outras temáticas, em outros problemas. Resultar em dolo, esse dolo ele foi proveniente da parte ou o juiz, como que aconteceu isso e como comprovar que isso de fato aconteceu a ponto de macular e de viciar aquela sentença. Você entende? Então, veja, mesmo sendo uma ação muito específica, ela é uma ação muito importante para a manutenção da nossa Constituição e da nossa segurança jurídica. Perfeito? Entretanto, ela eu poderia dizer assim, uma das mais específicas que a gente tem, que estão previstas no Código de Processo Civil, e também uma das mais complicadas e complexas de você comprovar que, de fato, aconteceu alguma coisa dessa daqui. Salvo quando a gente estiver falando ali de incompetência absoluta, que são coisas mais fáceis da gente comprovar. As demais, elas são realmente bem complexas e a gente precisa pensar muito nisso também, tá? Por fim, é importante a gente entender também que tem que ter a legitimidade, que todos nós sabemos. Mas é importante a gente entender isso no sentido do quê? Como a gente já sabe, praticamente para todas as ações e recursos, a legitimidade ela está ali entre as partes, né? O autor e o réu, qualquer um deles pode alegar. Também o terceiro que foi prejudicado por aquela sentença, por aquele trânsito em julgado. E principalmente também pelo Ministério Público, que visa assegurar o cumprimento e a manutenção ali da Constituição Federal, da segurança jurídica, e isso é muito importante, tá? E aí depois você também lê com calma, tá? E aqui a gente vem para outra temática, pessoal, que a gente fala aqui em relação ao prazo, tá? Veja, é muito importante a gente não confundir essas questões. O prazo, pessoal, é de 2 anos do trânsito em julgado, ok? E se você for ler depois o artigo 975, você vai entender como se faz essa conta. E aí você pode me perguntar, ok, Suelen, deu 2 anos. 2 anos, descobri que houve um vício, houve uma mácula naquela sentença e quero questionar. Estou dentro dos 2 anos, cabe ação rescisória. Agora eu vou trazer aqui uma polêmica e deixar para vocês um gostinho, para vocês pensarem, a gente, quem sabe, discutir esse tema em uma próxima oportunidade. Se passou esses 2 anos,
ela vai virar imutável? Aí, de fato, vai ser considerada uma coisa julgada imutável? Poxa, Suelen, mas você falou que se a gente manter uma sentença maculada, viciada, a gente vai estar indo contra todos os nossos princípios, os princípios que regem o nosso ordenamento jurídico, contra a própria Constituição. E aí a lei só pode proteger esses 2 anos? Então, na verdade, não há uma proteção, né? Porque se você tem um prazo ali, um limite, e aí a gente vai entrar em várias polêmicas. Primeiro, que nada pode ser ad eterno, porque, né, você pode discutir aquele assunto a vida inteira. Daqui 20 anos você vai poder vir naquela ferida e tocar naquela ferida de novo e ok. Então ninguém vai ter paz, juridicamente falando, né, que a qualquer momento algo pode mudar. Essa é uma problemática. Segunda problemática, nós vamos estar colaborando com a insegurança jurídica, tá? Veja, aí a gente vai ter outras discussões que a gente poderia tratar também. Por exemplo, a pessoa não viu, nenhuma das partes conseguiu enxergar isso. O Ministério Público não conseguiu enxergar isso. Não houve um terceiro que foi prejudicado. Por que a gente tem que mexer nessa ação mesmo que ela tenha tido um determinado vício, uma mácula? Como que fica isso, Suelen? Bom, não é porque ninguém viu que ela passou a ser correta, né? Você há de convir comigo, não é porque ninguém viu que ela está certa, mas precisa que alguém se manifeste. A gente tem até um dos princípios processuais que é você ter que falar, a gente tem que romper a inércia. Isso a gente aprendeu lá no comecinho da nossa faculdade, né? São os princípios da inércia. Ninguém se ninguém fizer nada, nada vai acontecer. Não houve nenhum interessado, nem as partes, nem o Ministério Público, não houve um terceiro que foi prejudicado, então esse assunto pode morrer. Ok. Mas não, vamos agora trazer outro ponto importante aqui para a nossa abordagem. Não, Suelen, eu consegui enxergar que houve um vício, que essa sentença foi maculada, só que quando eu consegui enxergar isso, ou quando eu consegui uma determinada prova para evidenciar, para dar base que ela teve realmente, ela foi comprometida lá na sua essência, como, por exemplo, talvez uma coação, ou prevaricação, qualquer coisa do gênero, já tinham se passado 2 anos. Então, quer dizer que a justiça e a correção dessa ação, ela só pode ser dentro de 2 anos. Se eu descobrir que houve essa prevaricação, esse erro, né, que não pode ser mantido, com 2 anos e 3 dias, eu já não posso discutir esse tema? Polêmico, né? Tema polêmico, tema a se pensar. Há quem diga, e praticamente a maioria, né, dos juristas, de quem estuda, né, mais a fundo o processo civil, que a gente pode, nesse momento, quando se passaram esses 2 anos, com a mesma base de fundamento, nos utilizarmos da querela nulitatis. Tá? Então, a gente tem aí essa opção também, que a gente precisa aí discutir, entender como que ela vai funcionar, enfim. E aí, mas esse aqui é um tema, ó, depois você pode até sugerir pro professor Zakimi, a gente pode elaborar aqui em um outro momento, se você tiver essa curiosidade. Mas é interessante, é no mínimo um assunto que deve ser discutido. Não cabe ação rescisória, cabe querela nulitatis, quando que cabe isso? Por quê? Porque o direito ele tem que ser protegido. E a partir do momento que houve uma violação, que houve uma mácula na sentença, ela não deveria ter esse limite de 2 anos? E aí entra naquelas polêmicas que a gente acabou de abordar, né? Senão a gente não vai ter segurança jurídica de tempo e essas outras questões, mas essa discussão ela é extremamente importante, principalmente para você, operador do direito, e que lida diariamente aí com o processo civil, tá? É muito importante a gente entender isso.
Aqui também eu trouxe uma súmula 401 do STJ, que diz o seguinte: o prazo decadencial da ação rescisória só se inicia quando não for cabível qualquer recurso do último pronunciamento judicial. Veja, isso, na verdade, ao meu entender, né, na minha humilde opinião, porque quem sou eu para discutir todos esses pormenores, né, que a gente enfrenta aqui no processo civil, mas eu entendo o seguinte: já diz na nossa legislação, no Código de Processo Civil, que ela é uma ação, e ela é uma ação apenas cabível quando não houver mais nada a ser feito. Quando já chegou no trânsito em julgado. E quando chega no trânsito em julgado, quer dizer que não é mais passível de recurso. Porque você, meu caro colega, meu caro amigo, sabe que para cada recurso a gente tem um prazo. 15 dias, não é assim que funciona? A gente tem um prazo, exceto o embargo de declaração, que o prazo é menor, o restante a gente tem um prazo um pouco maior, mas é só aquele prazo que a gente tem. Então, veja, se já chegou ao ponto de termos o trânsito em julgado, óbvio que já não cabe mais recurso. Mesmo assim, muito provavelmente por ter havido várias discussões sobre esse tema, foi necessário que o STJ se manifestasse para dizer o óbvio. Mas eu concordo que o óbvio precisa ser dito. Eu sou a favor. Eu prefiro pecar pelo excesso do que pela falta nesses casos, né? Então, veja, já sabendo disso, e por isso que a gente sempre, quando vai tratar de rescisão, de ação rescisória, não somente eu, mas praticamente todos os colegas, os professores, quando abordam rescisão indireta, eles sempre falam, não, só cabe ação rescisória quando não couber mais recurso. Eu falei isso no início da nossa conversa aqui. Você se lembra que eu falei, ação rescisória não é recurso, né? Mas, mesmo assim, para fechar esse tema de forma que ninguém possa questioná-lo novamente, foi elaborada essa súmula. O prazo decadencial da ação rescisória só se inicia quando não for cabível o recurso no último pronunciamento judicial. Então, veja, né? Não cabe mais recurso, já se esgotou o prazo, já chegamos ali ao final, não há mais nada o que fazer, aí sim a gente pode partir para a ação rescisória. E aqui ainda há uma discussão ainda sobre esse tema, qual seria ali o melhor procedimento, né? Porque às vezes a gente pode considerar até tarde, porque finalizou, você precisa que finalize aquele assunto, então, haja o trânsito em julgado para você discutir ele novamente depois, posteriormente. Não poderia ter discutido isso antes do trânsito em julgado? Não, porque a gente não tem uma previsão para isso. E por que não tem uma previsão para isso, Suelen? Não tem uma previsão para isso porque nós, principalmente o Código de Processo Civil e principalmente no que tange aos recursos, eles seguem o princípio da taxatividade. Tá? Só existem os recursos que estão previstos, salvo engano, no 994. Salvo engano, né? Se não tiver previsto ali, no nosso Código de Processo Civil, não existe outro recurso a se fazer e cada recurso ele tem ali o seu procedimento que deve ser respeitado, tá? Então, há quem discuta também, se você tem que esperar o trânsito em julgado para discutir esse assunto, é tarde, né? É tarde, é complicado, porque já passou o tempo, poderia ter decidido antes, poderia, mas a gente não tem nenhum instrumento legal para ser utilizado. E depois pode ser um pouco tarde também. Mas essa é uma discussão para um outro momento também. E há quem entenda que sim, que deveria ter mais alguma coisa ali no meio do caminho, e há quem entenda que não. A gente já tem vários recursos, várias formas, vários instrumentos de discutir isso, não tem para que a gente inventar aí um novo procedimento, né? Até porque não caberia isso a nós. Mas é importante que a gente entenda isso, tá? Não cabe mais nenhum recurso, e os recursos seguem o princípio da taxatividade, então são somente aqueles que a gente já conhece. Não cabe trânsito em julgado, ação rescisória, e por ser assim, o próprio STJ já se manifestou nessa súmula para fechar esse assunto e não ter outra discussão, ok?
Agora, a gente precisa entender um outro assunto de extrema importância, que é a competência, tá? E aqui a gente também tem algumas polêmicas que eu não vou adentrar aqui, eu prometo que dessa vez eu não vou adentrar nessas polêmicas, mas eu quero só trazer aqui à baila quem é competente para julgar uma ação rescisória para vocês. E eu coloquei aqui, ó. Interessante a gente observar que mesmo não sendo uma ação recursal, ou seja, não sendo um recurso, ela é uma ação. Isso a gente vem batendo nessa tecla desde o início da nossa conversa. Eu venho falando para você, ação rescisória é uma ação autônoma, não é e nem pode ser confundida com recurso, ok? Mas, mesmo sendo uma ação que visa impugnar uma decisão, a sua competência ela é originária do segundo grau, tá? Isso é muito importante você entender isso. Por quê? Quando a gente, em regra, a gente pensa aí, vamos supor aí, numa ação de rito normal, uma petição inicial, você vai propor essa ação aonde? Na primeira instância, correto? Se é uma ação, em regra, tá? Existem exceções, mas em regra as ações elas são propostas ali na primeira instância, concorda? Você vai propor em segunda instância, você vai se utilizar do quê? Recursos, né? Lógico, tem aí, mas aqui eu não quero entrar nos detalhes porque não vem ao caso agora. Mas, mesmo sendo uma ação, ela vai ter que ser proposta diretamente no segundo grau ali no tribunal, tá? E aí a gente vai entender que ela vai ser direcionada ou ao Tribunal de Justiça, quando a decisão rescindida for de primeiro grau, tá? Então houve uma decisão lá no primeiro grau. Só que essa decisão, ela nem subiu, nem foi lá para o tribunal, ou até mesmo foi, mas a gente está discutindo uma ação de primeiro grau que foi transitada em julgado. Não necessariamente que ela não tenha sido julgada ali, tá? Mas essa ação de primeiro grau que a gente conseguiu ter através dessa ação, o trânsito em julgado, ele tem que ser direcionado para o Tribunal de Justiça, tá? Então, a gente tem de primeiro grau ou de acórdão dos próprios tribunais. Então, veja que interessante. O próprio tribunal, ele proferiu ali um acórdão, tá? E esse acórdão, se você for se utilizar de uma ação rescisória aqui, você vai ter que propor essa ação rescisória no Tribunal de Justiça. No Superior Tribunal de Justiça, quando for objeto da ação, acórdão do próprio STJ, tá? Então, é interessante que você, se for necessário utilizar da ação rescisória, em algum momento aí, no seu escritório ou em alguma prova, é bom você dar mais uma lida nisso, procurar para ver em qual local que você vai ter que direcionar essa sua ação rescisória, tá? É muito importante. Outro tema aqui que é bom a gente tratar é a forma, qual o procedimento? Gente, a gente sabe que dentro do Código de Processo Civil, a gente tem o rito normal, que a gente vai propor as ações, que é o 319, mas a gente também tem as de rito especial, né? E aqui a gente tem no 968 dizendo qual é o procedimento. Então, trata-se de um procedimento especial e você deve respeitá-lo. Entretanto, via de regra, quando a gente fala de procedimento, a gente sempre tenta associá-lo com as regras básicas, se não tiver alguma regra diferente escrita ali, no 318 em diante. Tá? Que ali ele vai dizer para a gente como que tem que ser feito aquela petição, tá? Endereçamento, qualificação, os fatos do direito, dos pedidos. A regra, em tese, é essa. Você sempre vai utilizar essa regra para se direcionar, ela vai ser o seu norte, alinhado com o procedimento especial. Porque lá no procedimento especial ele pode te dar alguma outra diretriz. Então é sempre bom você usar sempre como referência o 318 seguinte do CPC e somar a eles o rito que foi estabelecido naquela ação de procedimento especial, que no caso aqui que a gente está falando é o 968, tá? Por quê? No nosso caso aqui vai ser endereçado ao tribunal,
mas vai ter que ter, de qualquer forma, a qualificação das partes. Se for terceiro, a qualificação do terceiro, o Ministério Público, tá? E tudo isso está lá no 967. A causa de pedir, conforme está escrito no 966 do Código de Processo Civil, o pedido, tá? Entretanto, gente, você precisa fundamentar e comprovar isso. Lembra que eu falei? Na parte de fundamentação ali, você precisa dos fatos fundamentar, comprovar o que você está alegando, tá? Não se esqueça disso. Comprovar o que você está falando é extremamente importante e o valor daquela causa. Gente, também é importante que a gente mencione aqui que por se tratar de uma ação, como a gente já falou, vai haver custas, tá? Que em tese, que em regra, é de 5% do valor da causa, ok? E também aqui, eu coloquei até um adendo para vocês, que está ali no 968, inciso 2, que diz que esse valor recolhido poderá ser revertido à parte ré, se for improcedente a ação, tá? Então, é interessante a gente entender isso, comunicar isso ao nosso cliente também, que é bom saber disso, tá? Não devendo ser esse valor recolhido em caso de gratuidade da justiça. Óbvio, né? Se a pessoa tem ali já esse benefício concedido, ela não vai ter que recolher esse valor, perfeito? E isso também está lá no artigo 966. Outro fato importante aqui que vale mencionar para vocês, pessoal, mesmo se tratando de uma ação rescisória, de algo que já foi transitado em julgado, ainda, pasmem, cabe o pedido de tutela provisória. Por quê? A depender do caso concreto e da necessidade ali do assunto ser tratado, da importância daquilo, pode sim caber a tutela provisória, exatamente para preservar o quê? O direito. Porque a gente tem toda essa metodologia, a gente tem todo esse procedimento para tratar, né, que a gente tem que respeitar, como eu falei, tem princípio da taxatividade, tem uma série de outros pressupostos que a gente precisa observar, mas a grande valia ali, o grande protegido que a lei garante, essa proteção, é o direito da pessoa, porque de nada adianta a gente ter vários procedimentos, aquela burocracia toda, se a gente não levar em conta o objetivo maior, que é a vida, que é o direito, tá? Então, por isso que independente até mesmo de que fase que a gente está, como é a fase aqui do pós-trânsito em julgado, pode haver sim, por que não? A necessidade de uma tutela provisória. Esse direito, ele pode ser perdido se não for apreciado de uma forma mais célere, mais rápida. Então, a gente precisa preservar isso. Então, uma forma de preservar o direito é a gente se utilizar da tutela provisória. Perfeito? E é isso, pessoal. Eu creio que aqui a gente conseguiu discutir de uma forma bem resumida esse tema tão polêmico que é a ação rescisória, mas pode ser que esse tema caia na sua prova, ou você se depare com alguma questão que você precise aplicar a ação rescisória dentro do seu escritório, e você precisa entender, saber que tem outras ramificações, é importante a gente entender tudo isso. Eu agradeço a todos vocês, aqui está o meu contato também, meu Instagram, agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês, tratando desse tema que você vê que eu trouxe ele de forma bem resumida, mas a gente ainda poderia ter diversas discussões em cada um desses temas. Quando ter, quando não, qual é o formato. A gente poderia aqui ficar discutindo horas e horas, mas eu preferi trazer aqui um resumo bem prático para o seu dia a dia. Espero que todos vocês tenham gostado. E aí, de novo, eu agradeço fazer parte dessa equipe aqui, dessa comissão do acadêmico e da acadêmica de direito. Agradeço em especial a nossa presidente e
principalmente ao Dr. Zakimi, referência para mim, é uma grande referência no seu trabalho, em tudo que ele desenvolve, em tudo que ele faz acontecer, no amor que ele demonstra ter por essa comissão, pelo trabalho. São poucos os advogados que conseguem demonstrar de fato que eles colocam a mão na massa, que eles amam o que fazem, querem pegar na mão dos colegas e ajudar a seguir esse caminho que por vezes é bem difícil e a gente sabe disso. E agradeço, doutor Zakimi, novamente o convite. Muito obrigado, doutora Suelen Colombo, pela sua palestra, pela sua participação aqui. Sabe que a Secretaria Cultural da OAB de São Paulo tem por objetivo exatamente isso, fazer chegar até o colega, até a colega advogado, advogada, enfim, informação, conhecimento e também, lógico, aos acadêmicos e acadêmicas de direito da mesma forma. Este é o canal cultural da OAB São Paulo no YouTube, que nós temos ali mais de 105 mil seguidores, acabei de me certificar agora há pouco, enfim, e nós estamos em crescimento, em ascensão, e portanto, estando no YouTube, né, está no mundo, está na internet, está na rede, né, e nós temos acessos a todo momento, centenas e centenas de acessos em cada um desses vídeos, em cada um desses momentos, destas palestras, tudo isso para ajudar, lá na ponta, o advogado, a advogada, o acadêmico, né, a acadêmica, né, os concurseiros também fazem uso dos nossos canais, do canal da OAB, para poder, portanto, aí, preencher os seus estudos, e também, lógico, né, a sociedade de modo geral. De modo que eu agradeço muito a doutora Suelen Colombo pela sua exposição. Essa é uma ação. A ação rescisória, né, é uma ação importante dentro do sistema processual civil, e a doutora teve a oportunidade, né, de trazer aqui, né, os aspectos gerais, o tratamento, portanto, legislativo, a questão do próprio Código de Processo, enfim, as questões do manejo aí desta ação. E pode ter certeza, teremos outras ações, teremos outros temas em direito processual civil, e a doutora tem nos ajudado sempre muito, né, na comissão do acadêmico, da acadêmica de direito, na coordenação, né, uma coordenadoria especial, né, de processo civil, e a doutora já sabe que nós temos aí um trabalho longo pela frente, com inúmeros eventos, congressos, e vamos nos organizando. A vocês que estão nos assistindo, né, pelo canal do YouTube, já clicou lá? Já deu like neste vídeo? Não? Então vamos esperar. Vamos esperar para você poder dar o like no vídeo na sequência. Repito, já clica no sininho para se inscrever no canal. Isso nos ajuda a propagarmos, na verdade, todos os vídeos aqui, né, no YouTube, os vídeos do canal cultural, né, da OAB. Então, convido vocês para outros eventos, assistam aí outros vídeos, né? Fiquem à vontade, portanto, para navegar no canal cultural da OAB. Uma satisfação, um prazer tê-los aqui conosco sempre. Agradeço mais uma vez a doutora Suelen Colombo, e a todos, até uma próxima oportunidade. Até mais. Muito bem, acho que tirou.